Boa tarde a todas, boa tarde a todos. São 15h30 do dia 15. Estamos começando o Momento Bom Samaritano, né? Então vamos agora entrar na primeira parte, na parte da acolhida, na parte em que eu vejo aí quem chega para a gente conversar, bater um papo. Oi, Maria Alice, tudo bem? Paz e bem, Maria Alice. Boa tarde. Sabe, Maria Alice, pouco antes de eu entrar aqui, pouco antes de eu iniciar a live, o Instagram me avisou que você curtiu alguma das minhas postagens, né? Tudo, e vocês? Nós estamos bem, Maria Alice, estamos bem, né? Estou um pouco preocupado que deu uma esfriada, né? Aí já viu, né? Meu pulmão já deu o ar da graça, né? Ângelo, tudo bem, Ângelo? Paz e bem. André, paz e bem, André. Boa tarde. Né, nós estamos aí começando, né? Eu estava até assim, tomei numa contagem regressiva, sabe, pessoal? Porque sábado agora são 200 lives. Né? A gente já nem imagina mais, eu fico olhando assim, não podia imaginar que eu ia fazer tanta live na minha vida. Né? Outro dia eu fui procurar uma imagem do meu Instagram, fico olhando assim, meu Instagram tem um monte de coisa assim. Algarte, tudo bem, Algarte? Paz e bem. Meu Instagram tem um monte de chamada para um monte de live. Eu fico olhando assim, nossa senhora, mas como é que eu falei tanto até hoje? Né? Isso é bom, sabe, pessoal? Às vezes a gente não tem ideia do que a gente já fez, né? Do que a gente já postou, do que a gente já mostrou para o mundo, né? É interessante isso, né? Aliás, hoje é um tema, assim, eu coloquei um tema que as pessoas sabem que eu gosto, né? Que é a questão dos profetas, né? Da ideia da profecia, né? De como essa ideia é uma ideia importante que as pessoas às vezes não prestam atenção. Agora o Instagram agora gosta de mandar uma mensagem para mim que eu não entendo, porque está mandando aqui Ângelo Inácio Anderpombe e outras duas pessoas entraram. Mas eu estou vendo as pessoas entrarem. Por que ele está mandando essa mensagem assim para mim toda hora agora? Agora é impressionante. Daqui a pouco vão entrar mais duas, três pessoas, aí ele coloca novamente essa mesma mensagem. Eu fico olhando assim, por que ele está falando isso, né? Mas ele fala, ele tem essa mania agora, né? Mas nós estamos aí na nossa atividade, passando informação aí, fazendo umas reflexões, né? Essas reflexões às vezes são mais profundas do que a gente pensa, sabe, pessoal? Né? A gente às vezes acha que muito do que está aqui é meio que uma coisa que ficou para trás, né? Oi, Diane, tudo bem? Paz e bem, Diane. Muito parece assim muito, sabe, que as pessoas olham e falam assim, não, isso é uma coisa do passado, isso é uma coisa anterior, né? Mas tem coisas que são chamadas que Jesus nos dá nos evangelhos, que são coisas que deveriam repercutir na nossa vida, né? Que a gente não faz pura e simplesmente porque a gente não foi educado a isso, né? Não nos educaram a fazer isso, né? Não nos disseram que nós deveríamos fazer isso desse jeito, né? Então a gente, vamos dizer, desprevenido,
né? Mas tudo bem, isso aí acontece. Né? São coisas que a gente deveria estar atento, mas não está, né? Mas aí a gente também não vale a pena a gente ficar perturbado com tão pouco, né? Vamos esperar mais um pouquinho, né? Para a gente fazer a nossa reflexão de hoje. Só mais um pouquinho, pessoal, né? É aquela coisa, vocês sabem que eu gosto de guardar uns 7, 8 minutinhos do início para dar tempo das pessoas chegarem, né? Porque senão a gente acaba não ficando, não tendo tempo, né? Porque as 2 primeiras lives que eu fiz era assim, eu entrava e começava a falar. Aí um amigo me olhou assim, Bernardo, você tem que dar tempo para o pessoal achar a sua live, você tem que dar tempo para as pessoas acompanharem, né? Ó, não disse, apareceu de novo, Ângelo Inácio, André Pombo e outras 4 pessoas entraram, tá vendo? Não sei por que ele dá essa informação, entrou mais alguma pessoa, a Diane entrou, daí daqui a pouco aparece alguém que não disse, Fátima, paz e bem, Fátima. Tá vendo? Agora o Instagram fica me dando essa mensagem assim estranha. Mas tá bom, né? Não tenho do que reclamar, não, né? Bom, pessoal, vamos nós começarmos? Vamos? Então vamos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus, ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram os vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovai as obras de vossos pais. Pois eles mataram os profetas e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, eu lhes enviei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão algum deles, a fim de que se peçam contas a essa geração do sangue de todos os profetas derramados desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a essa geração. Porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedis os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e provocá-lo sob muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa e por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Enquanto eu estava aqui lendo, a outra Fátima, Djalma e Duraci entraram. Paz e bem para vocês. Sabe, pessoal, essa passagem é muito interessante, né? Ela é uma continuação da passagem de ontem, né? E o que você vê aqui é que Jesus está entrando numa situação de uma rota de colisão, né? Numa situação onde ele chegou num momento que ele precisava se manifestar em relação aos fariseus e aos mestres da lei. E observa, novamente, como eu falei ontem, que eu posso fazer essa leitura de 2 formas. Eu posso ler assim, ai de vós, mestres da lei, ou seja, como se Jesus estivesse brigando com eles.
Ou posso fazer essa leitura meio como um lamento. Ai de vós, mestres da lei. É como se Jesus estivesse recriminando, sim, a postura dessas pessoas, mas estivesse recriminando com tristeza, né? A gente tem uma tendência a fazer a leitura da forma como a gente se relaciona com os outros, né? Então, aquele que gosta de apontar o dedo para o outro, aquele que gosta de brigar com o outro, de recriminar o outro, né? Aquele que gosta de pôr um peso muito grande nas costas dos outros, como Jesus falou ontem, né? Ai de vós, mestre da lei, que colocais pesos insuportáveis sobre os homens. Tem gente que é assim, né? Não, para você ser santo, você tem que fazer isso. A pessoa lá para o 10º isso já se perdeu, já não se lembra qual é o terceiro. Aí como não consegue fazer o terceiro, já não está mais na santidade, vai para o inferno. Quem gosta de fazer isso, de ficar apontando, condenando e tal, vai ler isso como uma bronca. Vai ler como se Jesus estivesse dando uma bronca no mestre da lei e no fariseu. Quem, assim, acha que as pessoas têm seus defeitos, têm suas imperfeições, têm seus limites, mas que elas têm suas qualidades, e fica triste quando vê alguém que está deixando que os seus limites sejam mais importantes. A pessoa vai ler isso como um lamento. Ai de vós, mestres da lei. Quase assim como, meu filho, eu te ensinei a fazer a coisa certa e você escolheu fazer a coisa errada. Entendem isso? Né? E aí, você vai decidir como você quer ler. Eu sei como eu quero ler. Eu acho que Jesus aqui não estava brigando. Entrou mais alguém. Dai santos, paz e bem. Sabe, eu não acredito que Jesus ficasse brigando com as pessoas, que Jesus estivesse olhando para essas pessoas e dizendo assim, vocês estão perdidos, vocês estão errados, vocês vão queimar no fogo do inferno. Eu acho que Jesus falou para eles, né, como pedindo que eles se emendassem na vida, sabe? Até quando você corrige um irmão, você pode escolher como você corrige o irmão, né? Quando você vira para alguém e fala assim, fulano, você está errado, você tem que mudar de vida, você pode falar isso, né? Como um apelo desesperado de alguém que ama profundamente aquela pessoa e quer que aquela pessoa se corrija. Ou você pode falar como alguém que é muito duro, muito rígido. E já condenou a pessoa, já acha que não tem mais solução. Tá? Mas eu acho que aqui você tem uma segunda coisa, que é uma coisa muito importante. A Fátima está dizendo assim, verdade, Diácono Bernardo. Obrigado. Eu fico contente quando vocês dizem que eu estou certo, porque às vezes eu posso estar errado na minha fala. Né? Se eu estiver errado, vocês me corrijam, tá? Tem nada demais. Né? Assim, tem mais uma coisa importante aqui que às vezes passa despercebido. Né? Porque ele fala de um papel que as pessoas talvez não notem. Ele fala com muito cuidado dos profetas, né? E ele fala até de uma coisa muito interessante quando ele fala dos profetas aqui no versículo 49. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou, eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Né? Deus sempre quis salvar a humanidade e até hoje quer salvar a humanidade. O projeto de Deus é para salvar toda a humanidade. Se dependesse exclusivamente de Deus, todos estariam salvos.
Mas existe o nosso esforço pessoal. Existe a nossa opção, a nossa decisão de seguir a Jesus. Né? E aqui, pessoal, eu insisto, porque eu falo muito nisso e vou continuar falando a minha vida inteira, né? É que essa decisão é uma decisão que a gente toma, mas ela não é uma decisão instantânea. A gente não muda da água para o vinho. Né? A gente não é a água que vira vinho porque Jesus mandou servir para o mestre Sala. Né? A gente é um projeto, um caminho. Né? A gente vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo e vai seguindo. Né? É como se a decisão de seguir Jesus nós tivéssemos que tomar e retomar a cada dia da nossa vida. Né? Talvez a cada momento da sua vida você tenha que decidir se vai seguir Jesus ou não. Né? Eu vou trabalhar como alguém que segue a Jesus ou eu vou trabalhar como alguém que não segue a Jesus? Eu vou comer como alguém que segue a Jesus ou eu vou comer como alguém que não segue a Jesus? Eu vou me relacionar com meu irmão, eu vou me relacionar como alguém que segue a Jesus ou como alguém que não segue a Jesus? Né? E aí é que mora o grande problema, aí é que mora a grande questão, porque as pessoas podem ter dificuldade de saber o que fazer. E nesse mundo doido que a gente vive, isso é muito comum. Né? Até porque existe muitas situações onde as coisas podem não ser claras. E é para isso que Deus nos manda os profetas. Né? É muito interessante porque ele fala assim, é por isso que a sabedoria de Deus afirmou, eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Aqui você pode trabalhar duas questões diferentes. Né? Você pode pensar a sabedoria de Deus, né, como Jesus. Né? Pega lá o livro da sabedoria, né? O livro da sabedoria é descrito como é a sabedoria de Deus. Se você olhar a sabedoria de Deus, você vai ver que é Jesus. Mas você pode entender que a sabedoria de Deus pode ser literalmente a sabedoria, né? A forma que ele encontra para exercer as suas vontades. Como é Jesus que está falando, a gente deve pensar que a sabedoria de Deus aqui é como Deus planeja agir para que todos sejam salvos. E o que ele faz? Ele nos envia profetas. Então, pessoal, a gente tem que entender o seguinte, a função do profeta, né, é que o plano de Deus seja feito. E o plano de Deus para ser feito, o profeta vem à terra e vai agir nesse sentido. E é muito interessante porque ele fala assim, eles matarão e perseguirão alguns deles. Né? Ou seja, a vida de um profeta não é uma vida fácil. Ao contrário do que a gente pensa, né? Para pensar. Se tem alguém que vem ao mundo para nos falar de como deveria ser a gente deveria agir para ter a salvação, essa pessoa deveria ser muito bem recebida por nós, né? Afinal de contas, se vocês estão ouvindo essa live, ou se vocês vão ouvir essa live no Instagram, no YouTube, algum dia da vida de vocês, né, eu insisto, não é por mim, não é. É porque vocês querem seguir a Jesus. É porque vocês entendem que seguir a Jesus é importante na vida de vocês. Né? De outra forma, haveria coisas melhores para fazer do que estar assistindo a live. Mas assim, quem não quer ser salvo?
Quem não quer, no fim da sua vida, se encontrar com Deus e viver numa situação absolutamente maravilhosa? Todo mundo, né? Eu tenho certeza que se você oferecer, não, você vai viver, depois de você morrer, você vai ter a melhor qualidade de vida que você já pensou. Acho que até os ateus vão querer. Mesmo aqueles que não acreditam em vida após a morte vão querer isso. Né? Mas por que então que as pessoas receberiam mal o profeta? Porque o profeta, na verdade, é o porta-voz da salvação. É aquele que fala assim, olha, galera, a salvação chegou. Nós temos que fazer algumas coisas para receber a salvação. Vocês estão quase lá. Só tem que mudar um pouquinho. Né? A Fátima está dizendo, eu busco meu céu, eu também. Né? E aí é interessante, né? Porque o problema está justamente nessa frase. Olha, vocês estão quase lá, mas precisa acertar uns ponteiros, precisa fazer umas coisinhas que estão faltando. E sabe, pessoal, é aí que mora o problema. Né? É aí que mora toda a confusão e é aí que você entende por que no versículo 51, Jesus falou assim, sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a essa geração, ou seja, conta da morte dos profetas. Né? Porque, na verdade, as gerações, quando recebiam um profeta, não o recebiam bem. Por quê? Porque o profeta pede a mudança. Está entendendo? O que estava bom no passado não está bom nesse momento, você vai ter que mudar. Aquilo que vos ensinaram a fazer a vida inteira pode não ser o certo. E aí vem o profeta e desestabiliza isso. Né? O Papa Francisco tem falado muito, né, na Fratelli Tutti, todos irmãos, todas irmãs, que nós deveríamos ter uma relação fraternal, uma relação de cuidado entre um e outro. E ele fala, por exemplo, contra a sociedade consumista. Porque a sociedade consumista, a pessoa passa a querer ter cada vez mais. E se alguns vão ter muito, alguns vão ter que ter menos. E alguns vão ter que ter nada. Né? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, né? Só para vocês terem uma ideia. Né? Hoje eu, conversando com um grupo de pessoas, fiquei sabendo que 51% das doses de vacina que serão para a Covid, que serão produzidas anos que vem, já foram adquiridas por um grupo de países que tem 13% da população mundial. Notaram? Né? Você tem um X de vacinas. Se eu tenho 13% da população mundial, eu devia comprar 13% das vacinas e deixo os outros, que tem os outros 87%, comprarem as vacinas proporcionalmente. Não. Né? Como é que o pessoal costuma falar? Farinha pouca, meu pirão primeiro, não é? Não é assim que a gente aprendeu? Quem foi que já falou esse ditado? Eu já falei. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Né? O pessoal não pode ser assim. E aí vem o safado do profeta e diz assim, não pode ser assim não. Né? Você tem que cuidar do outro. Você tem que pegar uma parte que é proporcional a você, para que não falte para o teu irmão. Né? Olha, nós temos aqui 20 pessoas
e só tem 1 litro de suco. O que a gente vai fazer? Ah, eu vou pegar um copo de 500 de meio litro, azar o dos outros? Não, eu vou lá pegar, vou dar um pouquinho para cada um. Aí o pessoal olha, não pode ser assim não, eu não posso perder. E aí ficam com raiva do profeta. E aí o que fazem? Em vez de escolher seguir Jesus, entender que todos somos irmãos, e agir de forma fraterna e garantir um pouco para cada um, eu prefiro dizer que o profeta está errado. Eu persigo o profeta, eu mato o profeta. É por isso que Jesus fala para essa geração, olha, vocês vão ter que pagar, vocês vão ter que prestar conta disso. O que Jesus está falando é que nós temos que escolher uma forma de viver. Nós temos que dizer ao mundo, nós seguimos Jesus. Se vocês querem seguir Jesus também, a gente tem que pensar a nossa vida a partir do que Jesus ensinou. E não pensar o que Jesus ensinou a partir da nossa vida. Sabe, pessoal, eu já falei isso algumas vezes, mas vou repetir, essa é a grande característica dos profetas na Bíblia inteira. Todos eles viram e falam assim, olha, isso que vocês estão fazendo é errado. Olha, o certo é fazer isso. E para sair daqui, do errado e ir para o certo, vocês vão ter que fazer isso, isso, isso. Eles criticam a toda a situação. Então, por exemplo, tem um profeta que fala assim, não adianta rezar em lugar alto. Porque antigamente tinha um povo que dizia assim, Deus está no céu, então se eu rezar num lugar alto, eu estou mais perto de Deus, Deus vai me ouvir melhor. Então vem um profeta e fala assim, olha, não adianta rezar em lugar alto, não. Ou seja, ele está criticando um erro no aspecto religioso. Mas você também tem o profeta que critica os erros sociais. Então você tem, por exemplo, Miqueias, que é um altíssimo, as pessoas não dão bola para ele, mas ele é um cara importante. Né? Ele vira e fala, vocês falsos profetas que fazem uma profecia boa para quem vos paga mais. Vocês que vivem nos grandes palácios e nas grandes cidades, que roubam a comida de quem vive no campo. Miqueias falava mesmo, Miqueias não tinha papa na língua não, ele ia lá e falava. Mas todo profeta fala. Porque a grande preocupação do profeta não é dar bronca. A grande preocupação do profeta não é apontar o dedo para você e dizer assim, você está errado. Você está errado, você não presta. Não. A grande função do profeta é virar para você e dizer assim, meu filho, ainda dá tempo de mudar a tua vida, meu filho. Muda a tua vida, vem para junto de Deus. Muda a tua vida e segue Jesus. E se tornando a pessoa boa que você pode ser, você vai ter a salvação. É por isso que eu disse que os profetas são os porta-vozes da salvação. Porque eles viram para a gente e nos falam, você só precisa fazer isso. Você só precisa mudar nisso aqui. Infelizmente, nós temos um grupo de pessoas que acha que você segue 5, 6 regras na sua vida, 10 regrinhas, e são regras bem rígidas, e isso vai resolver a tua vida. Pessoal, não é assim. É exatamente o que eu falei ontem. A gente tem que parar com essa pretensão religiosa de dizer que vai ser isso está resolvido a tua vida. A gente tem que parar de achar que a gente vai pôr uma carga enorme sobre os ombros dos nossos irmãos e irmãs, exigindo deles uma postura super rígida de vida, e que vai ser só isso que vai resolver. A gente tem que olhar hoje com o olho de profeta para a nossa sociedade e dizer claramente a todos, olha, isso que a gente está vivendo está errado. E por isso a gente vai dizer que não, que a gente não aceita e que a gente tem que mudar. Eu sei, pessoal, que isso pode ser difícil.
caminho, algumas pessoas não vão gostar da gente. Eu entendo isso. A gente só não pode ser violento, só não pode ser grosseiro, só não pode condenar nosso irmão. Mas com carinho e amor. Pedir que ele se conserte, que ele abandone o egoísmo, que ele abandone a raiva, que ele abandone a cultura da morte, que ele escolha a vida, que escolha a vida sua e a vida dos seus irmãos e irmãs. Se vocês fizerem isso, eu garanto que não só vocês estarão ajudando o seu irmão, como vocês estarão sendo profetas. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? Espero que tenha sido agradável, espero que vocês tenham gostado. Fátima fez uma observação aqui. Ela primeiro falou assim, eu tenho horror dessa frase, está falando minha farinha pouca e meu pirão primeiro, eu concordo. Eu não tinha não, sabe, Fátima? À medida que eu fui crescendo na fé, eu fui vendo que quanto essa frase é horrorosa, né? O profeta tem que falar sempre a verdade. Claro, claro. Até porque ele é o porta-voz da salvação. E a salvação tem que passar pela verdade, né? As duas Fátimas e a Maria Alice falaram amém, né? Djalma, André também gostou, mandaram amém, Doraci também. Sabe, pessoal, importante, né? Até para falar a verdade a gente tem que ter carinho, a gente tem que ter amor, né? Eu só conheci essa frase quando eu comecei a minha fé. Tá vendo? É assim mesmo, né? Sabe, pessoal, a gente tem que pensar com muito cuidado as coisas. A gente, até para falar a verdade, a gente tem que falar com amor. Até para a gente corrigir o nosso irmão, a gente tem que corrigir com amor. Se você corrige o seu irmão para condenar, e só condenar, se não há uma perspectiva real de você desejar que ele mude, para que ele seja bom, para que ele viva bem, para que ele tenha uma realidade boa, entendeu? Tenha muito cuidado com isso, você tem que pensar muito bem, né? Uma coisa é denunciar o erro no mundo. Uma coisa é denunciar o erro no mundo. Com você dizer, isso está errado. Isso tem que mudar. Aí sim, quando você está denunciando o erro, você pode, inclusive, ser incisivo. Às vezes é preciso, né? O Ângelo também gostou da reflexão, mandou um amém para a gente. Obrigado, Ângelo. Sabe, às vezes é preciso, às vezes para denunciar o erro, né? Você às vezes precisa ser incisivo. Mas quando você estiver corrigindo uma pessoa, corrija com maior amor, com maior carinho, com a maior fraternidade que você puder fazer. Seja assim, excessivamente cuidadoso. Tá? Porque só assim você vai estar fazendo o trabalho correto. Tá? Como eu falei, daqui a 2 dias, sábado, nós estaremos atingindo 200 lives, né? Se não tem consolo, não tem Deus. Profetas são saída. Perfeito, perfeito. Profetas são saída. Né? Sim, para falar algo, precisa ter cuidado com as palavras. É muito boa colocação, André. Também gostei muito da colocação do Ângelo. Profetas são saída, né? Me lembra muito a profunda questão da igreja em saída, né? A igreja que sai dos seus muros. E é interessante porque a igreja, ela é uma igreja em saída desde o início, né? Imagina que o diácono Felipe, quando tem a confusão que o povo tem que sair, ele vai para Samaria, né? O apóstolo Tomé vai para a Índia, né? Paulo roda a Grécia. A igreja, desde o seu início, é uma igreja em saída, uma igreja que vai ao encontro daquele que é diferente, que não é o que a gente está pensando, que não pensa igual a gente, né? Porque a gente sabe que a gente tem a salvação. Aqueles que seguem a Jesus sabem, que conhecem,
a mais importante de todas as notícias. E a gente deve desejar levar essa notícia a cada irmão, a cada irmã no mundo. Mas, desde o início, nós não levamos essa notícia com uma proposta de raiva, com uma proposta de sempre amor. Né? Se vocês veem Paulo na Grécia, ele começa elogiando os gregos. Meus gregos, eu vejo que vocês são homens e mulheres de profunda fé. Vejo aqui vossos deuses todos e vejo ali a imagem do Deus desconhecido. E esse Deus desconhecido que eu venho lhes apresentar. Vejam bem, Paulo faz inculturação. Ele não questiona a cultura dos gregos. Ele usa a cultura dos gregos para dar a boa nova. Ele sai do seu conforto para conversar com aqueles que são absolutamente diferentes dele. Né? Então a igreja, desde o início, é uma igreja de saída. Os profetas, desde o primeiro, são profetas de saída. A característica daqueles que acreditam em Jesus não é a característica da morte, sim a característica da vida. Aqueles que querem levar a vida a todos. Bom, pessoal, acho que eu já falei demais por hoje. Espero que tenha sido proveitoso a vocês. Espero que vocês possam lucrar com ter assistido essa live, ou ainda os que assistirem. Espero que tenha sido bom para vocês. Né? E assim, eu volto a insistir, eu estou sempre aberto para qualquer colocação, porque eu acho que a gente tem mais que aproveitar. Né? Inclusive, algumas pessoas às vezes mandam mensagens para mim, não entendi isso, me explica, eu vou ficar muito contente. Tá? Estou à disposição de todos. Tá? Vou deixar agora a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ela está no meio de nós. Que Santa Teresa d'Ávila vos abençoe e vos... Porque por intercessão de Santa Teresa d'Ávila, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que puderem, fiquem em casa. Os que não puderem, fiquem protegidos. Vamos todos usar as máscaras. Algum momento isso acaba. Até lá, vamos ficar seguros e vamos seguir em frente, firmes e com esperança. Tchau, tchau, pessoal. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Até mais, até amanhã, 15h30. Tchau, tchau.